Corinthians. Não havia como sustentar o técnico no comando do Clube Paulista depois do mau futebol e resultados ruins desse começo de 2022, porque o trabalho, a avaliação do trabalho, obviamente, ela vinha daquilo que foi apresentado desde 2021, ou seja, mais de 40 jogos, todo o Campeonato Brasileiro, reforços que chegaram e o time era um time que não tinha agressividade, era um time que não jogava bem fora de casa, era um time que criava pouco em muitos jogos, em outros criava, não conseguia transformar o volume de jogo em gols. Jogadores como o William, além das lesões, não rendendo tudo que podem. Renato Augusto muitas vezes carregando o time. Paulinho atuando como centroavante, na verdade, entrando ali num desespero que evidenciava desorganização. Ou seja, Silvinho, um jovem treinador, fez curso da UEFA, um cara que se preparou, mas embora tenha tido acesso a muita informação e conhecimento, obviamente fazendo um curso que é considerado o mais qualificado, um dos mais qualificados do futebol no mundo e que formou tantos bons técnicos, ele talvez ainda não consiga colocar em prática aquilo que, imagino, tenha aprendido nesse curso. Vai precisar se reciclar, vai precisar dar um passo atrás, vai precisar tentar um reinício de carreira, talvez fazendo um outro caminho. Como é jovem, tem todas as condições de se recuperar e virar aí um bom treinador no futuro. Mas não era, de fato, não era mais possível continuar o trabalho no Corinthians, tal a pressão e tal a falta de perspectivas. Não havia perspectiva. Mas aí o que impressiona é que nesse Corinthians que deve o estádio, ninguém sabe exatamente o valor da dívida. 1 bilhão, 1,5 bilhão, 2 bilhões, em quanto está essa dívida? Não, porque renegociou ali com o BNDES, a Caixa Econômica e tal, no caso a Caixa Econômica, né? Mas e a dívida com o Odebrecht e os outros credores? Qual o tamanho da dívida do estádio do Corinthians? Ninguém sabe ao certo. Sabe-se que é muito dinheiro. E a dívida do clube, que é outra coisa, outro CNPJ, né? Ela beira R$ 1 bilhão, segundo os últimos relatórios financeiros, balanços, balancetes corintianos. Então é um clube que sua diretoria em coletiva recente festejou, celebrou como algo positivo o fato de a dívida não ter aumentado quando ela é colossal, né? Isso de quase um ano para cá, e que faz contratações caras, apesar da dificuldade financeira. Ou seja, enquanto outros clubes cumprem as suas obrigações financeiras, o Corinthians fica devendo e continua se reforçando em campo. Isso é correto? Isso não aconteceria se existisse o fair play financeiro no Brasil. O fair play financeiro não impede que você, sendo clube de futebol, gaste, invista no seu elenco. Não, pelo contrário. Você apenas tem que fazer aquilo que você pode, aquilo que está dentro do seu alcance, aquilo que está dentro do seu orçamento, do seu faturamento. Apenas isso. A grosso modo é isso. E o Corinthians vai além. Aí deve aqui, devo amanhã, pago quando puder, mais ou menos por aí, e continuo contratando. E aí me impressiona a maneira como parte da mídia esportiva trata a possibilidade de o Corinthians contratar um técnico europeu de milhões de euros, como o Jorge Jesus. Claro que pode ser que contrate, ninguém vai dizer que não vai contratar, porque se faz loucuras contratando caros jogadores, mesmo com o clube endividado, quem vai imaginar que não é possível contratar um técnico caro? É possível que faça isso, mas é espantoso, porque a gente não pode tratar isso como natural. Não é natural. O clube precisa se organizar. Pelo bem do Corinthians, ele tem que se organizar, se estruturar e aí voltar a poder fazer grandes investimentos. Eu considero o que acontece com o Corinthians absurdo, porque é um clube que tem uma torcida fantástica, enorme, está no principal mercado do Brasil, a segunda maior torcida do país, né, uma torcida que realmente justifica o apelido de fiel, ela acompanha, ela apoia. Então o Corinthians tem um potencial absurdo e que não é explorado por conta de má gestão. A dívida disparou nos últimos anos sem que grandes craques fossem contratados, né? Essas contratações pesadas aconteceram já agora com a dívida já tendo estourado, sem que grandes títulos fossem conquistados. Quando o Corinthians conquistou em sua era recente de ouro, ganhando todos os títulos que sempre sonhou, foi com elencos bons, mas não eram elencos caríssimos, eram elencos bem montados, ótimo trabalho do Tite, teve até lá atrás um bom momento com o Mano Menezes, lá atrás, mas teve. Então é um Corinthians que fugiu da sua receita de sucesso para entrar numa espécie até de megalomania, quando contratou Alexandre Pato lá atrás por 15 milhões de euros, quando 15 milhões de euros era um valor inimaginável no futebol brasileiro, porque na época as grandes negociações do futebol europeu eram de 25, 30 milhões de euros, depois chegaram a 100, 200, né? E aqui é como se hoje, quando você tem, por exemplo, contratações no futebol europeu, o Neymar custou 222 milhões de euros ao PSG. É como se o time brasileiro fizesse um investimento de 80 a 100 milhões no jogador. Hoje, começa a ficar mais aceitável você ver um time brasileiro gastar 10, 15 milhões no jogador, como o Flamengo tem feito, depois de se preparar para isso. Então o Corinthians é um caso assim, de desperdício de potencial absurdo. E é importante que o torcedor corintiano fique atento a isso. O que estão fazendo com o clube? E é incrível como parte da mídia, alas da mídia,
tratam com naturalidade o que é impossível olhar como se fosse normal. Como é que um clube faz tantas contratações se ele não se preparou para isso, se ele deve tanto dinheiro? Enfim, do Corinthians para o São Paulo, a queda de Silvinho significou o quê? Até escrevi no meu blog no All Sport. Primeiro da fila agora para ser especulado como demitido passa a ser o Rogério Ceni. Eu não acho que seja a solução e acho que o caso do Ceni é diferente do caso do Silvinho. Você vê aí o que o jornalista Rodolfo Rodrigues publicou na sua conta no Twitter, né? Rogério Ceni, sua segunda passagem pelo São Paulo. O Rodolfo publicou lá. Essa passagem começou no ano passado, 2021, e dura aqui o começo de 2022 por enquanto. São 16 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. 15 gols a favor, a média de 0,94. Olha aí, 20 gols sofridos, 1,33 por jogo, é muito. Aproveitamento inferior a 40%, cravando 39,6% de aproveitamento do São Paulo sob o comando do Ceni. É evidentemente que os números e também o desempenho deixam bem claro que não está bom. Claro que não está bom. Não é preciso ser nenhum gênio para isso. Qual a saída? Acho que o São Paulo tem que ter muita conversa. O Rogério talvez tenha que deixar um pouco de lado as suas convicções para tentar a montagem de um time provisório, digamos, mais conservador, para conseguir amealhar alguns pontos e ter um pouco de paz e tranquilidade. E aí ele pode começar a colocar suas ideias mais sofisticadas na forma de jogar da equipe adiante. Agora, por outro lado, quando o São Paulo contrata e efetiva o Rogério para 2022, ele sabe muito bem, ou deveria saber, qual o perfil do técnico Rogério Ceni. O Ceni é um técnico diferente desse padrão de técnicos mais conservadores, dos dois volantes, que fica ali se protegendo. Não, ele tenta soluções que são mais ousadas e que demandam tempo e competência no trabalho dele e dos jogadores. Nem sempre é possível. Funcionou bem no Fortaleza e foi muito bem no Flamengo, embora muitos rubro-negros não aceitem esse fato, na temporada 2020, que já invadiu 2021. Já em 2021, quando ele muda o time, transforma Arão em zagueiro, Diego em segundo volante, retoma alguns movimentos que eram lá de 2019 e o Flamengo ganha 7 jogos dos 9 últimos. Ou seja, mesmo perdendo no 10º desses jogos para o São Paulo, foi campeão brasileiro. Teve as digitais do Ceni essa conquista. Não foi tão bom como em 2019? Óbvio que não. No meio da pandemia, chegou no meio da temporada, muitos desfalques e uma série de problemas. E ele não é um técnico tão bom como o Jorge Jesus. Né? Pode até vir a ser, mas hoje não é ainda. Mas ele conseguiu fazer mudanças que deram certo. Mas com material humano melhor, um time mais entrosado num outro cenário. No São Paulo, talvez não. Com toda certeza, ele vai ter que escolher um outro caminho. E falta ao São Paulo conversar. E agora, embora eu não concorde com isso, acho que não é a hora para demitir o Ceni, mas é evidente que ele ficará pressionado e será sempre o nome especulado para ser demitido. A questão é que o São Paulo já contratou um estrangeiro, mas na Argentina. Quando foi atrás do técnico de milhões de euros, que foi o Leonardo Jardim, lá no ano passado, percebeu que era muito caro para ele e desistiu. Foi buscar um técnico de fora, mas aqui no país vizinho, que custa menos, algo dentro da realidade do clube. O Corinthians, vejamos como vai fazer. Se vai contratar um técnico dentro da sua realidade ou se vai fazer uma loucura. É tão impressionante isso que alguns corintianos acabam se empolgando e chegam a especular possibilidades como: que tal o Paulo Fonseca? Você pode clicar aqui em cima e pode acessar o vídeo que eu publiquei antes da contratação de Paulo Sousa pelo Flamengo, falando do Paulo Fonseca, que já era um não certo para o Flamengo caso o Flamengo procurasse esse técnico. E ele estava na lista inicial dos dirigentes rubro-negros. Por que isso? Porque o Paulo Fonseca quase tradou o Tottenham. Eu explico nesse vídeo. E não foi porque houve uma mudança no comando técnico, na direção esportiva do Tottenham. O time londrino contratou um dirigente italiano que optou pelo Nuno Espírito Santo. Mas já estava praticamente tudo acertado para Paulo Fonseca treinar um dos maiores times da Premier League. Depois o Nuno Espírito Santo foi demitido e ele contratou quem? O dirigente? Outro italiano, que é o Antônio Conte, que está lá comandando a equipe do norte de Londres. Ou seja, Paulo Fonseca é um técnico que mira a Premier League. Ele não quer vir para o futebol brasileiro. Eu dei essa informação ainda no final do ano passado. E aí há quem especule, porque começam esses devaneios. As pessoas não têm muita noção, parece, de que, imagine, 7 milhões de euros por ano. É brincadeira. O Jorge Jesus custa aproximadamente 4 a 5 milhões de euros por ano. Você está dizendo que o Corinthians não vai contratar? É possível que contrate, porque os caras fazem loucuras, dirigente de futebol é assim, né? Mas, evidentemente, é algo que o Corinthians deveria primeiro se preparar para um dia contar com profissionais tão caros como esses. É um momento de calma, deveria ser, e de reestruturação financeira. Mas o Corinthians segue nessa roda viva e com uma gestão do futebol que se mostra incapaz de fazer as corretas avaliações dos profissionais que contratam. Tanto que insistiu no Silvinho e demitiu o Silvinho em 2022 por fazer a mesma coisa que já fazia em 2021. Lembrando a você, as nossas peças promocionais aqui do canal, você encontra no Use 360, link na descrição, as nossas canecas, camisetas promocionais que mostram aqui as nossas frases, a Live Soft Open, nossos bordões, aquelas brincadeiras, aquelas coisas que a gente fala de vez em quando. É a maneira de você apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube
adquirindo o produto, saindo na rua com a camisa, mostrando a caneca para os amigos e tal. Isso é legal. E você pode adquirir com o cupom de desconto que você está vendo aí na tela, tá bom? Além disso, o nosso curso online de jornalismo esportivo sempre disponível para aqueles que estão interessados no tema, sejam jornalistas, futuros jornalistas ou não. Ali compartilhamos um pouco das experiências acumuladas em quase 4 décadas aí de jornalismo, de profissão. E, claro, a Pigback. Você encontra na Pigback nessa semana. O meu texto é sobre a saída de Michael, a chegada do Marinho e números da Opta Esportes que mostram o desempenho dos dois atacantes na temporada passada. Marinho pelo Santos e o Michael ainda vestindo a camisa do Flamengo. E, claro, o nosso clube de membros. Participe do clube de membros do youtube.com/Mauro César. No clube de membros você tem acesso a todas essas vantagens, digamos aí, que estamos aí exibindo. O vídeo você vê primeiro, tem live exclusiva para os membros com a mesa redonda, com a tela sendo dividida por mim, com membros do canal para um debate, é bem legal. Você tem o Pergunte ao Mauro César, você manda a pergunta, a gente responde a pergunta e, além de responder, citamos o seu nome, enfim. Uma série de situações, tem um desafio, você participa de lives abertas também, alguns membros são convidados a participar. Tudo isso você encontra no Clube de Membros e você, dessa maneira, apoia o nosso trabalho. É uma maneira de você apoiar o nosso jornalismo independente aqui no YouTube. Ok? Então, dê uma força, clique no link que está na descrição do vídeo e lembrando que nesse domingo teremos live logo depois de Flamengo e Fluminense, jogo às 4 da tarde pelo Campeonato Carioca, ou seja, lá pelas 6, 6 e 5, a gente está chegando com a análise com o time do Abel Braga, se aproximando do jogo contra o Milionários de Bogotá, Colômbia. Lá na Colômbia, dia 22, vai ser esse jogo pela fase inicial da Libertadores, o Fluminense tentando chegar à fase de grupos e o Flamengo tentando os ajustes e dessa vez jogando, com tudo indica, com um time mais inteiro, já que estreou com um time mistão contra o Boa Vista e deve ter mais titulares em campo sob o comando de Paulo Souza nesse domingo. Acompanhe a live, participe e saudações.